Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem, vou iniciar essa aula fazendo a correção. Página 176. Observe os mapas. Os mapas, gente, são este aqui que a gente está vendo e um outro mapa mostrando a Grécia, né? A gente pode observar nesse mapa que aqui a gente tem a área de influência da cidade de Esparta e a área de influência de Atenas. Ambas são cidades gregas da antiguidade. Neste mapa aqui também a gente consegue perceber o contorno dos continentes e o destaque para o território do Brasil. A gente tem que lembrar que durante o período da Grécia Antiga, o Brasil ainda não tinha esses limites definidos, não tinha os limites de suas fronteiras definidas. Esses limites eles foram definidos a partir de 1500 com a chegada dos portugueses, tá bem? Isso aí a gente não pode confundir, tá? Escreva o nome da cor usada no mapa 1 para localizar os territórios controlados por Atenas e Esparta. Atenas com uma cor mais laranja, né? E Esparta na cor amarela. Escreva a cor utilizada no mapa 2 para localizar a Grécia, a cor amarela. Número 4. Que diferenças você observa em relação ao tamanho do território grego na antiguidade e atualmente? Uma mudança nos limites, né, gente? Os limites desses dois territórios, desse território, né, de antigamente para atualmente, ele se modificou. Página 179. Para responder às dúvidas e às questões abaixo, consulte a imagem 1 da seção Só para Começar, no começo do livro, e o texto da página anterior. Essa imagem é uma criança fazendo a leitura de um trecho da Constituição, né? Número 1. O que você encontrou na imagem? O artigo 205 da Constituição Brasileira. Lembrando que a Constituição Brasileira é a lei máxima, né, que rege o Brasil. É na Constituição Brasileira que estão todas as leis, né, que vão originar outras leis menores, né? Quem era o responsável pela educação dos meninos espartanos? O Estado, né? Na Grécia Antiga, quem tomava conta da educação dos meninos a partir dos 7 anos de idade era o Estado. Quem são os responsáveis pela educação das crianças no Brasil? No Brasil é o Estado e a sociedade, a família, né? O Estado tem a obrigação de garantir o acesso gratuito, né, das crianças à escola. O Estado tem a obrigação de garantir a escola para todos e a família também tem que acompanhar. A família tem que ter essa responsabilidade também, né, gente? De acompanhar o desenvolvimento da criança, de acompanhar os estudos da criança, de enviar a criança para a escola, né? Qual é o objetivo da educação segundo a Constituição? Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o trabalho. Isso é no Brasil, tá, gente? E isso começou a prevalecer a partir de 1988, com a Constituição de 1988. No número 5, está pedindo para vocês fazerem uma ilustração. Número 6. Que semelhanças e ou diferenças existem entre a educação brasileira e a educação espartana da antiguidade? Em Esparta, o Estado era responsável pela educação das crianças, assim como acontece hoje no Brasil. Só que a gente tem que lembrar que em Esparta, o Estado ele era responsável pela educação apenas dos meninos, né? A partir dos 7 anos de idade. Entretanto, no Brasil, a tarefa é compartilhada com a família e não se educa para formar um soldado especificamente. A educação no país é voltada para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Neste caso, não se foca apenas em uma profissão. O indivíduo ele é preparado para exercer uma série de profissões.
No Brasil, todas as crianças, meninos e meninas, têm direito à educação. Na Esparta antiga, né, na antiguidade, quem tinha direito a essa educação era apenas os meninos. Número 7. É uma resposta pessoal, está pedindo para vocês escreverem o que mais gostam na escola. Número 8 também é uma resposta pessoal, está perguntando o que você gostaria que fosse modificado na sua escola e está pedindo para você justificar por que você quer que isso seja modificado. Número 9 também é uma resposta pessoal, é uma resposta sua, né? Você poderia modificar algo em seu comportamento para se tornar um aluno melhor? O quê? E por quê? Pensando, gente, aluno melhor para você aprender mais, aprender melhor, né? Ter menos dificuldade na hora do aprendizado também. Página 183. Na página 183, tem um diálogo, né, entre o Licurgo, que era um líder militar espartano, e Sócrates, um filósofo de Atenas. Tá falando assim no número 1. Leia o diálogo entre dois garotos, um de Esparta e outro de Atenas. Pensando na realidade de cada uma dessas cidades gregas, marque X nas respostas corretas. Olá, meu nome é Licurgo e vivo em Esparta. Sou Sócrates e vivo em Atenas. Você estuda, Sócrates? Sim, preciso educar meu corpo e minha mente para ser um homem completo. O governo de Esparta é quem cuida da sua educação? Sim, todos os custos da minha educação são pagos pelo Estado. Ou seja, em Esparta, quem arcava com os custos da educação dos garotos era o Estado. Lembrando, os garotos eles saíam de casa, iam para um local específico para estudar, para ter treinamento militar, a partir dos 7 anos de idade. Em Esparta, o treinamento militar começa muito cedo para cada um de nós. E em Atenas? Bem, um treinamento militar propriamente dito é feito a partir dos 18 anos. Então, até os 18 anos em Atenas, os meninos, eles vão adquirir conhecimento, né, sobre matemática, sobre astronomia. Somente a partir dos 18 anos, dos 18 aos 20 anos, é que eles vão ter um treinamento militar. Só que eles vão ficar disponíveis, né, para o Estado. Quando o Exército precisar convocá-los, eles têm que estar disponíveis para atuar. As meninas também vão à escola, Sócrates? Não, as meninas ficam em casa para aprender as tarefas domésticas. Então, em Atenas, as meninas elas não aprendiam a ler e a escrever. Em Esparta, sim. Em Esparta, elas aprendiam a ler e escrever em casa. Elas não iam para a escola, mas aprendiam a ler e escrever e também tinham treinamento militar. Agora, marque X para responder as perguntas que Licurgo ou Sócrates vão lhe fazer. Não se esqueça, você mora no Brasil, então o tipo de educação aqui no Brasil é diferente. Você estuda? Sim. O governo do Brasil é quem cuida da sua educação? Essa é uma resposta pessoal, né, gente? Mas em se tratando de escola particular, não, vocês estudam em uma escola particular. Em se tratando de escola pública, sim, é o governo quem cuida da educação. Mas mesmo na escola particular, gente, quem vai definir, né, as regras, né, a metodologia de ensino é o governo. Em Esparta, o treinamento militar começa muito cedo. E no Brasil? No Brasil, é feito a partir dos 18 anos para alguns jovens. No Brasil, gente, o alistamento militar, né? Ele é realizado, ele é obrigatório apenas para os meninos. No ano em que os meninos fazem 18 anos, eles têm que procurar uma junta militar e se alistar. Pode ser que eles sejam convocados para o exército e pode ser que eles sejam dispensados. Geralmente, não existe essa convocação obrigatória aqui no Brasil, né? A gente não vê falar muito,
porque muitos meninos eles gostam de seguir a carreira militar. Então eles se alistam e querem seguir essa carreira, fazer dessa carreira uma forma de trabalho, fazer dessa carreira a vida deles. E normalmente aqueles meninos que possuem algum problema, que possuem alguma doença, né, eles são dispensados, mas mesmo assim eles têm a obrigação de fazer esse alistamento. As meninas, elas não são obrigadas a se alistar no exército, mas se elas quiserem seguir a carreira militar, elas podem também. As meninas também vão à escola? Sim, aqui no Brasil, meninas e meninos vão à escola desde novinhos, né? Número 3. Você já sabe que as escolas, as formas de ensinar e aprender e o direito à educação nem sempre foram como hoje. Vimos, entretanto, que povos de outros tempos e locais desenvolveram sistemas de educação com semelhanças em relação aos nossos. Escreva o que é semelhante entre as formas de educar de antigamente e de hoje. Há uma valorização da educação como um instrumento de formação do homem, ou seja, a educação ela é valorizada como um instrumento de formação da pessoa, né, para essa pessoa adquirir conhecimento sobre o mundo, adquirir conhecimento sobre ela, sobre a vida dela, sobre o entorno ao qual ela vive. As crianças vão para a escola desde muito novas e contam com professores para o processo de ensino-aprendizagem. Sistemas de educação é a maneira pela qual uma sociedade organiza as condições para que as pessoas aprendam os conhecimentos, valores e tradições que as gerações anteriores construíram. Atualmente, a escola, com professores, livros, cadeiras, quadros negros, é um meio bastante utilizado em nossos sistemas de ensino. E hoje, né, como nós já conversamos, a gente ainda tem outros recursos, como a internet, computador, celular, para pesquisar e para ampliar o nosso conhecimento. Finalizamos a nossa correção, né? Agora nós vamos partir para um conteúdo que é muito bacana de a gente aprender e que é muito legal, eu e os meus grupos. Quem sou eu? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos seres biológicos, nós somos seres vivos com necessidades, né? A gente dorme, a gente acorda, a gente se alimenta, a gente cresce, né? A gente engorda, a gente emagrece, cada um à sua maneira. Então, para a gente conseguir identificar quem sou eu, a primeira etapa é a gente conseguir entender que nós somos seres vivos. E ser vivo, gente, cada um é diferente do outro, nenhum é igual ao outro. A gente tem um pensamento diferente, a gente tem sonhos diferentes, a gente tem desejos, a gente tem medos. Então, isso aí é o que vai nos diferenciar. Convivemos com muitas pessoas e fazemos parte de diferentes grupos sociais. Por exemplo, quando fala assim no grupo social, você é minha filhinha, de qual grupo social a gente faz parte? Em qual grupo social a gente está inserido? No grupo da família, né? No grupo da família que a gente se relaciona diariamente. São aquelas pessoas que fazem parte da vida da gente. Todos os dias a gente faz parte desse grupo. Todo dia a gente convive com nossos familiares, não é verdade? Você é minha vizinha. É um outro grupo. Uma vizinha, ela mora ao meu lado, a gente compartilha ideias, a gente troca informações, é um vizinho que me ajuda às vezes na hora do aperto, quando eu preciso de alguma coisa, né? Então, o vizinho, a vizinhança é um outro grupo que a gente faz parte. Você é minha aluna. Qual é o grupo? Você é minha aluna. Eu sou a professora, eu faço parte do grupo, de um grupo da vida de vocês. Qual que é esse grupo? É a escola, né? Então é na escola que a gente vai aprender, é na escola que a gente vai conhecer outras pessoas, conhecer crianças diferentes. E você é minha amiga. Que grupo é esse? Esse grupo, gente, é o grupo que a gente escolhe por afinidade, né? A gente escolhe quais são os amigos da vida da gente.
E às vezes uma pessoa, ela pode fazer parte de vários grupos. O meu amigo, ele pode ser meu colega que estuda na mesma sala que eu. Meu amigo que é meu colega que estuda na mesma escola, ele pode ser meu vizinho. Olha que legal. Meu vizinho pode não ser meu amigo, mas ele estuda na mesma escola. Então, ele faz parte dos mesmos grupos. E são os grupos, gente, que a gente faz parte, que vão nos ajudar a definir quem somos, o que nós pensamos, né? E o que nós vamos fazer. E cada grupo, gente, que através desses grupos, né, de cada grupo, é que nós vamos exercer um papel social, é que nós vamos viver em comunidade, é que a gente vai viver em sociedade e vai se relacionar com os outros através dos grupos que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Por exemplo, e em cada grupo existem regras de convivência, existem normas. Na praça, na imagem 2, quando a gente vai à praça, como que a gente vai se comportar na praça? Então, a praça é um local de lazer, é um local de diversão. A gente tem que respeitar a praça, a gente tem que respeitar o ambiente da praça, não jogar lixo no chão, né? Como eu falei para vocês, cada um pensa de forma diferente, cada um tem um sonho, cada um tem seus medos, então a gente tem que respeitar essas diferenças, né? E a gente tem que respeitar os locais onde a gente vive em sociedade, onde a gente interage com as outras pessoas. Na escola, na escola existem regras, existem normas a ser cumpridas. Na escola tem o tempo de estudar, tem o horário para estudar, tem o horário do recreio, na escola tem horário para conversar. Então, todos os locais que a gente frequenta, que a gente interage, eles têm regras e cada um a gente se comporta de uma maneira diferente. Por exemplo, na igreja, como que a gente se comporta na igreja? Na igreja a gente vai brincar? Na igreja a gente vai gritar? Na igreja a gente vai falar alto? Não, na igreja é um local onde a gente vai exercer a fé da gente, né? No parque, o que que a gente faz no parque? No parque também é um local de lazer, no parque a gente vai distrair, a gente vai passear, a gente vai ter mais contato com a natureza. Então é importante preservar o ambiente do parque, é importante não destruir, né? Preservar esse parque. O teatro, o museu, o cinema também são locais onde a gente interage com outras pessoas. São locais que a gente vai adquirir cultura, que a gente vai adquirir conhecimento também. E também é um local de lazer. Por exemplo, quando a gente vai ao teatro, que a gente assiste a gente assiste a uma peça triste, a gente assiste a uma peça feliz, alegre, né? No museu, a gente tem conhecimento sobre os nossos antepassados, a gente vai conhecer alguns objetos, esculturas, a gente vai apreciar pinturas, né? E no cinema, a gente vai assistir filmes no cinema. A gente vai, às vezes, no cinema com a família, a gente vai, às vezes, com um amigo, não é verdade? Então, são esses locais que a gente estabelece essas relações sociais. E são esses locais que a gente convive com os diferentes grupos que fazem parte da vida da gente. Como nós já vimos, cada um pensa diferente, cada um age diferente. E cada local a gente vive diferente também. Por exemplo, quando a gente vai ao estádio, no estádio a gente grita, né? A gente comemora, a gente aplaude, a gente canta alto. Não é verdade? Quando o time da gente faz gol, a gente comemora alto. Então, no estádio é um local onde a gente vai fazer barulho, mas lembrando, sempre respeitando a ideia do outro. Por exemplo, no estádio, às vezes quando tem jogo do Cruzeiro e do Atlético, né, é importante respeitar o atleticano, é importante respeitar o cruzeirense, para a gente não ver situações como a gente costuma, né, situação de violência em campos de futebol. Existe um outro grupo que vocês vão fazer parte quando vocês
estiverem mais velhos, à medida que vocês forem crescendo, vocês vão adquirindo conhecimento, vocês vão estudando para fazer parte deste grupo. Que grupo é este? É o mercado de trabalho, é o grupo dos trabalhadores, né? Vocês vão escolher qual profissão vocês querem seguir, com o que vocês querem trabalhar, e as relações de vocês vão aumentando, né? Os contatos de vocês vão aumentando. E esse grupo, ele é muito importante, porque é esse grupo que vai definir o que você vai fazer da sua vida, qual profissão você vai seguir, né? Mas claro que você pode mudar de ideia. Às vezes você fala assim, não, eu quero ser engenheiro. Mas aí você chega a um determinado momento e você, não gostei de ser engenheiro, não quero fazer isso. Aí você pode escolher outra profissão, não é verdade? Então você tem a liberdade de escolher. E como eu falei para você, são os grupos que a gente faz parte ao longo da vida é que vão definindo a forma como a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente quer ser. E a família ela é extremamente importante, né? Porque a família é aquele grupo social que a gente convive diariamente e que a gente tem muito contato. Finalizamos, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que são os grupos sociais. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem, tá bom? Copiem as perguntas no caderno, viu? Assistam a videoaula novamente, se for preciso, né? E façam as atividades com muita atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.